Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bom? Então, a gente vai continuar a nossa sequência aqui de aulas sobre as provas do Enem. Nós estamos corrigindo a prova do Enem de 2014 e, no caso, é a prova cinza. E hoje a gente vai corrigir da questão 171 até a questão 175. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a questão 171. Fala o seguinte: a taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feitos pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Uma tabela pequena, a gente contém só duas informações, né? Reparem que é taxa de fecundidade, tá? No caso, em 2000, 2,38 e em 2010, 1,90, 1,9. Bom, vamos ver o que ele pergunta. Suponha que a variação percentual, atenção para essa palavra, suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. Muito bem, observe o seguinte: a taxa, vamos voltar lá. A taxa em 2000 era 2,38, em 2010, 1,90. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão, porque ele pede a variação percentual relativa. Se ele pedisse a variação absoluta, por exemplo, 2,38 para 1,90, caiu 0,48. Se fosse continuar exatamente com a mesma taxa no valor absoluto, digamos assim, a gente ia tirar 0,48. 1,90, 1,9 menos 0,48 veria o valor que dá. O problema é que não é isso que ele está pedindo na questão. Ele está pedindo que se repita o percentual de variação. Então, a gente tem que ver o que variou, que é 0,48, o que ele corresponde do que era 100%. Que é o 2,38. Quanto 0,48 é do 2,38? E esse percentual é que a gente quer que se repita quando cair de 1,90, 1,9 para o próximo decênio, né, para 2020. Então, vamos lá. A gente vai agora direto para a solução. Então, a gente vai ver primeiro como é que é a variação percentual relativa. De 2000 para 2010, 1,90 para 2,38 corresponde a essa fração, simplificando, 95 sobre 119, tá? Que seria mais ou menos a mesma coisa que você fazer o seguinte: 2,38 está para 100%, assim como 1,90 está para que percentual? O percentual que foi reduzido é que tem que ser repetido. Bom, e como ele está pedindo para quanto a gente vai ter em 2020, a gente já pode trabalhar direto com essa fração. Então, a gente vai fazer o seguinte agora: 95 sobre 119, ou 95 119 avos, vezes 1,90, porque a gente quer esse percentual do 1,90. A gente quer manter esse percentual. Que vai dar, é uma conta ruinzinha, chata, mas o resultado desse daí aproximadamente 1,5168. Então, aproximando, porque a gente está com duas casas decimais na resposta, a gente tem 1,52. E a resposta certa é a letra C. Então, atenção, porque ele não pede para se repetir a taxa de variação, a taxa de redução, o valor absoluto daquilo. É o valor percentual relativo, ou seja, o mesmo percentual que foi reduzido de 2,38 para 1,90 tem que ser repetido na próxima redução. O 2,38 é o 100%, tá? O que reduziu, que é o 0,48, que percentual é esse? Esse percentual a gente repete na redução, tá? Muito bem, vamos para a próxima questão. A questão 172. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade dos estoques. Em 2010,
foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro. Você tem as 5 regiões do Brasil, o total embaixo, o valor absoluto de doadores em cada região, o número de habitantes em valor absoluto também. E na última coluna, a gente tem dividindo doadores por número de habitantes, mas já na forma de percentual, tá? Vamos ver o que ele pede. Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para intensificar essas campanhas de doação. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante, ou seja, que já está na tabela, o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Então, a gente praticamente não tem conta para fazer nessa questão. A gente vai voltar lá e vai olhar. Primeiro, a média no país é 1,9%. Então, ele vai intensificar isso daí aonde a média for menor ou igual. Então, menor ou igual a 1,9%. Então, a gente tem, olhando na última coluna, a região Nordeste, a região Norte e a região Sudeste, porque tem que ser menor ou igual. Então, são essas 3 regiões, tá? Nordeste, Norte e Sudeste. Portanto, a resposta certa é a letra B. Ok? Aí, no caso, eu só repeti a tabela e marquei as regiões, tá? Eu fiz esse cálculo aí do percentual do país, que não é necessário, porque na tabela já existe esse dado, e a gente pode diretamente trabalhar com esse dado para não perder tempo com cálculos desnecessários, tá? Então, vamos para a próxima questão, a questão 173. Para comemorar o aniversário de uma cidade, um artista projetou uma escultura transparente oca cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Ela é formada por 3 partes de mesma altura. 2 são troncos de cone iguais e a outra é um cilindro. Então, em cima e embaixo a gente tem troncos de cone e aqui no meio a gente tem um cilindro. A figura é a vista frontal dessa escultura. Vamos ver o que ele pede, né? Bom, no topo da escultura foi ligada uma torneira lá em cima, que verte água para dentro dela, com vazão constante. Então, é a mesma quantidade de água por unidade de tempo. O gráfico que expressa a altura, que é o eixo vertical, da água na escultura em função do tempo t decorrido é... Bom, observe que a gente tem, obviamente, 5 tipos de gráfico aí, obviamente são todos crescentes, porque a altura vai aumentando, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir em 3 regiões, porque na verdade a gente tem 3 situações. No primeiro tronco de cone, no cilindro e no segundo tronco de cone, né? A água entrando, ela vai começando a encher de baixo para cima. Então vamos ver o que a gente tem. Eu dei esse seguinte nome: R1 é o tronco de cone de baixo, R2 é o cilindro, R3 é o tronco de cone de cima. Observe o seguinte: todos têm a mesma altura, que eu chamei de A, e o que acontece? O primeiro tronco de cone, conforme a água vai enchendo aquilo, a secção, que são as áreas, elas vão diminuindo. Como você está com a mesma vazão, o que vai acontecer? Conforme a área vai diminuindo, o tempo para encher, a altura vai subindo mais rápido, tá? Que é o caso da primeira região. Então, a gente vai ter uma situação assim, não é uma coisa linear. Conforme você vai subindo, vai mais rápido a subida, tá? Que é a figura 1. Quando a gente está no cilindro, todos os cortes que a gente faz, todas as áreas, as secções têm a mesma área. Todas são círculos iguaizinhos. Então, a velocidade em que vai subindo ali é a mesma. Por isso, é uma reta, crescimento linear, tá? Quando a gente chega na região 3, a gente tem uma situação parecida com a da região 1. É um tronco de cone, só que ele está invertido. A gente começa com áreas menores, os cortes, né? E vai para áreas maiores. Então, começa a encher mais rápido e depois, como a área é maior, vai encher mais devagar. Então, a gente vai ter o que aparece na figura 3, que começa mais rápido e depois diminui, tá? E com isso,
a gente vai ter o que aparece, essa aí é a explicação do que eu falei, tá? E com isso, a gente vai ter o que aparece na alternativa D. Vamos voltar lá só para dar uma olhadinha, tá? Observe a alternativa D, ok? É uma coisa, observem que a E e a D poderia haver dúvida entre uma e a outra, tá? Mas na D, o crescimento, ele no do meio é constante, a velocidade de crescimento é constante, tá? Na região 1 da letra D, você observa que conforme você vai diminuindo aqui a área, é mais rápido o crescimento, a altura sobe mais rápido, tá? A altura do nível da água. E na letra E está acontecendo exatamente o contrário, fica mais devagar. Por isso que não é a letra E, e no caso é a letra D, ok? Tá? Bom, a letra B, você poderia ter alguma dúvida, mas observe que na letra B, aquela região do meio, ela não está claramente como uma reta. Tá? Então, a resposta certa, que está perfeitamente de acordo com o que a gente raciocinou, é a da letra D. Vamos para a próxima questão. Questão 174. Também uma questão de geometria, também tranquila. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base até a metade de sua altura, até a metade, para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda, do adesivo que ele vai colocar, corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. É só a superfície lateral. Lembrando, é um cone e ele tem que colocar um adesivo só até a metade da altura do cone. Tá? Qual deverá ser o formato do adesivo? Observe o seguinte: quando você pega um cone, pelo que a gente já estudou em geometria espacial, quando você faz a planificação da superfície lateral do cone, você encontra um setor circular, que é uma coisa assim, um setor circular, tá? Só que nesse caso, ele não vai cobrir o cone inteiro com adesivo. Ele vai chegar na metade da altura e vai cortar. Então, se a gente faz um corte na metade da altura, o que a gente vai obter é um pedaço desse setor circular, tá? Só que aqui em cima também é assim, tá? Então, no caso, a resposta correta é a letra E, tá? Vamos ver um pouquinho isso aí com o desenho. Então, a gente tem o cone aí você fez o corte ali, o tronco de cone. Quando você abre isso, que você planifica, você vai ter uma superfície lateral. Lembrando, quando a gente planifica o cone inteiro, a superfície lateral que a gente tem, a planificação da superfície lateral do cone, é um setor circular. Se você pega esse setor circular e você faz um corte no meio, você fica com uma região aqui assim, a outra aqui e aqui assim, que é a resposta correta, que é a letra E, ok? Bom, no Enem costumam existir questões de planificação. Então, é sempre bom a gente estar lembrando para cada figura espacial a sua respectiva planificação, tá? E no caso, com cortes aí, como foi. Próxima questão e última, questão 175. Uma questão que a gente vê que é de gráfico. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico ao lado. Você observa que, por exemplo, a operadora B, ela cobra um valor constante de R$ 50, independente do valor que você fala, pelo menos até 60 minutos, que é onde vai o gráfico. As demais, você tem um valor crescente, começando a partir de um determinado valor fixo, que, digamos, deve ser assinatura, exceto o plano E, que começa de zero, exatamente de zero, tá? Os demais têm algum valor fixo para assinatura, mas vamos ver o que ele pede. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto? Ou seja, qual é o plano que com os R$ 30 ele consegue falar mais minutos, tá? Se a gente voltar lá no gráfico, vamos dar uma olhadinha, tá? Por exemplo, a gente não pode nem pensar no plano B,
Porque o plano B, ele não tem como pagar R$ 30, ele só paga 50, tá? O que a gente vai ter que observar, e eu vou mostrar depois que eu fiz uma representação, é pagando R$ 30, ou seja, no eixo vertical, na altura dos R$ 30, tá? Quão mais longe a gente consegue chegar no eixo horizontal, que é o tempo em minutos, ok? Então, vamos fazer isso agora. Vamos lá. Então, observa aí o gráfico. O que eu estou explicando aqui no texto é essa coisa de você ter que ir andando para ver o quão mais longe você chega. Você observa que existem 4 interseções, que são com os planos A, C, D e E. Com o plano D, é a primeira interseção. Você paga R$ 30 e fala 0 minutos. Então, não é legal. A próxima interseção é com o plano A. E você paga 20, você paga R$ 30 e você consegue falar 20 minutos aproximadamente, ou talvez um pouquinho mais. A próxima interseção é com o plano E. E a gente consegue falar algo entre 20 minutos e 30 minutos, que poderia ser calculado, mas que não é o valor maior. Porque o valor maior vai ser na interseção seguinte, que é com o plano C. E essa a gente consegue ver direitinho, você consegue falar exatamente 30 minutos, que é a mais à direita no gráfico possível. Então, é que a gente consegue falar mais tempo, tá? Observem, vamos voltar lá, que ele pergunta qual é a operadora, ele não pergunta quanto tempo, tá? Ele pergunta qual é a operadora. Então, no caso, a operadora é a operadora C. Então, portanto, letra C também, tá? E a resposta certa é a letra C. Ele poderia ter perguntado o tempo também, tá? No caso aqui, ele perguntou operadora. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado e até a próxima aula. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.